Diz ao teu irmão: aqui tens Deus verdadeiro, Deus de desafio, Deus que desce com fogo. Hoje vai te localizar. A profecia de hoje não vai ir de lado. A pessoa que vai à busca de filho, você está lhe dizendo: oh não, vamos diretamente no objetivo. Quando vamos te tocar, tudo que colocaram no teu corpo, essas gravatas vamos tirar daqui a pouco. Vamos seguir aquele demônio. Ele já está a fugir. Agarra. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Oh, sonhei que estavam me seguindo, me receberam bolsa. Vamos seguir aquele demônio. Vamos pegar aquela bolsa. Vamos cavar buraco, vamos lhe enterrar. Vamos pegar a tua bolsa, vamos te devolver. Oh, cão estava me seguir. Vamos seguir aquele cão. Vamos lhe pegar. Vamos lhe pôr no buraco. Vamos lhe dar com pau. Você vai ser abençoado para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Você é filho dos gêmeos. Esse é ministério de poder. Bons aplausos. Bons aplausos. Para você melhorar, não liga se você é nascido numa família rica. Você que quer tornar a tua família rica. Se um estava pobre, se o avô estava pobre, o pai era pobre, a história nova vai começar por ti. Tudo que Satanás roubou, hoje vai devolver. Hoje vai devolver. Receba, receba, receba. Que regressa. Que devolva o que ele roubou. Devolve em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bons aplausos. Bons aplausos. O olhar atento. É a tema desta manhã. Nós estamos a falar sempre da oração, mas eu trouxe subtema o olhar atento. Diz ao teu irmão: olhar atento. O olhar atento. O olhar atento. Diga ao seu próximo: o olhar atento. O olhar atento. Bons aplausos para esse tema. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 3. Vous êtes là? 1 de Reis, capítulo 3. Aleluia. Verset 16. Versículo 16. Vamos descer até 22. Vou descer 1 de Reis, capítulo 3, versículo 16. Allez-y en français. Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi. Vieram duas prostitutas ao rei Et se présentèrent devant lui. e se puseram perante ele. L'une des femmes dit: Disse-lhe uma das mulheres: Pardon, mon Seigneur. Senhor, me perdoa. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Eu e esta mulher moramos na mesma casa. Et je suis accouché près d'elle dans la maison.
onde eu dei a luz. 3 jours après, no terceiro dia, cette femme est aussi accouchée. esta mulher também teve filho. Nous habitions ensemble. Estávamos juntas. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nenhuma outra pessoa se achava conosco em casa. Il n'y avait que nous deux. Somente nós ambas estávamos ali. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. De noite morreu o filho desta mulher. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Porquanto se deitara sobre ele. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Levantou-se à meia-noite. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tirou-me o meu filho do meu lado. Tandis que ta servante dormait. Enquanto eu estava a dormir. Et elle a couché dans son sein. E ela lhe fez dormir perto do seu ventre. Et son fils qui était mort, e o seu filho que estava morto, elle a couché dans mon sein. Lhe fez deitar a mim. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho. Et voici, il était mort. Eis que estava morto. Je l'ai regardé attentivement le matin. Reparando nele pela manhã. Sublinha na Bíblia. Reparando nele pela manhã, tem que sublinhar isso. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Eis que não era o meu filho que eu dera à luz. L'autre femme dit, a outra mulher disse, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Não, mas o meu filho é vivo. Et c'est ton fils qui est mort. E o teu filho é morto. Mais la première répliqua. Mas porém a primeira disse, nullement, c'est ton fils qui est mort. Não, o morto é teu filho. Et c'est mon fils qui est vivant. Bons aplausos. Bons aplausos. Aleluia. Amém. Olha aqui. Se você é predicador, tens de lhe olhar. Todo o movimento que ele fará, veja. Outro movimento pode ser profético. E se você ver o pregador, tudo que ele falar, você vai captar. Se você olhar no outro lado, vai perder muitas coisas. Ouça bem esta história. Aconteceu e é verídico. A Bíblia diz: havia duas prostitutas. Viviam na mesma casa e eram concebidas. A primeira deu à luz. Depois de 3 dias, outra deu à luz. Mas à noite, uma dormiu sobre o seu filho e o seu filho morreu. Quando morreu, acordou de madrugada, mudou o filho. Pegou o filho morto, deu na outra. E pegou o vivo, deu nela. De manhã, aquela irmã iria amamentar o seu filho. Reparou que o seu filho estava morto. Quando ela viu bem, disse: não, o filho que eu dei à luz não é esse. Essa é a explicação que nós lemos. Explicaram ao rei. Rei Salomão. Foram ao rei. Explicaram ao Salomão como é que as coisas se passaram. Ouça que eu te diga.
Sur le plan prophétique, no plano profético, tu es bien ou bien. conhecemos bem. Basi omi balé andumba ba représenter Israël na église. Essas duas mulheres estão a representar Israel e igreja. Makambo ba olo ba elekai na butu eza na temps o église elexalelo. As coisas que ela está falando se passou de noite, que é o tempo que a igreja passa hoje. Parce que prophétiquement l'église est traversée butu. Porque profeticamente a igreja atravessa a noite. Mais discussion o babane ko sala pona mwana. Mas a discussão que fazia por causa do menino, Eza tembelelo Israël azano na église parce que Israël alobaka yendem tebi nzambe nzamba zaye bis azaya bisote. é a mesma coisa que existe entre Israel e nós, porque Israel diz que Deus é deles e não nosso. Mais tolito kenango sur le plan évangélique to soit leçon. Queremos ir sobre plano evangélicos para termos uma lição. Tolingi to actualiser vie abasio mi balena ba vie na biso. Queremos atualizar a vida das duas mulheres nas nossas vidas To soit leçon para termos uma lição esunga biso lelo. e que nos ajude hoje. Nango bana matea. Quero começar a pregação. Betele so maboko bien. Bons aplausos. Maboko no ane esa onction. Bons aplausos. Betaya bien. Bons aplausos. Nzambe Deus, tango aponis Salomon comme roi. quando Salomão se tornou rei, Salomon apesa Nzambe offrande ya 1000 holocauste. Salomão deu a Deus oferta de 1000 holocaustos. 1000 atumela Nzambe 1000 bana mpate 1000 offrande. Ele sacrificou a Deus 1000 ofertas. Tango alali Quando dormia, Nzambe aye Deus veio, atuni Salomon. perguntou a Salomão: Na sepel no fando pienga. eu me agradei com a tua oferta. Na ndoto. No sonho, Nzamba bi yo lobelo ni olingi na piao. Deus disse: fala o que queres que eu te dê. Salomon esi Nzambe Salomão disse a Deus: pesanga sagesse. dê-me sabedoria Na iba go juger peuple na yo. para que eu saiba julgar o teu povo. Pour Salomon azaki roi. Porque Salomão era rei. Nzamba lobi Deus disse: na peso sagesse. eu vou te dar sabedoria Pe na peso bosu ebele. e eu vou te dar muita riqueza. Yoka. Ouça, So Nzambe apesu eloko. se Deus te der alguma coisa, Akoya ala sabatu eloko ana ya pesio. Ele vai vir mostrar às pessoas o que Ele te deu. Na bandolo baboye. Eu dizia, Tanga pesi Salomon sagesse. quando Ele deu sabedoria ao Salomão, Nzambe atindi problème moko eya Salomon kata problème ango po batu ba kamwa sagesse wana. Deus enviou um problema ao Salomão para o Salomão julgar e que as pessoas admirem. Est-ce que normal so kanga bien? Amém. Salomon a eu sagesse. Salomão teve a Mais sabedoria, faut kamoko eya. mas tinha que vir um caso Salomon ala sa sagesse Nzamba para pesi. Salomão mostrar a sabedoria que Deus lhe So concedeu. Nzamba pesi nguya. Se Deus te dar o poder, Otindi lo batu malade osambela pona bango. vai enviar doentes para orar para eles. Alléluia. Amém. So ba ina mtamaladi mwaza grave ko lo bateke Nzamba batu ba otantenga Nzamba tindi ye po apio nguya opita mtana batu. Mamo na nguya pie yo. Se trouxerem um doente grave, não diga que é uma condenação, mas Deus mandou para ele mostrar às pessoas o que você tem. Maboka bien, ya bien. Bons aplausos, bons aplausos. Eloko ekamu singa na histoire O oyo. que me admirou nesta história, Nzambe. Deus, Landa bien. acompanha Pour bem, approuver sagesse à Salomon, para provar a sabedoria de Salomão, Nzambe a utilisé deux prostituées. Deus usou duas prostitutas. Pour Nzamba la sabatu. Para Deus mostrar nas pessoas Sagesse à pied Salomon. a sabedoria que concedeu a Nzambe Salomão. a utilisé deux prostituées. Deus usou duas prostitutas. C'est que ma prostituée. Quer dizer, essas prostitutas, Na minute wana na miso Nzambe. naquele momento diante de Deus, Mas ça qui est important. eram importantes. Est-ce que normal so kanga bien? Amém. Ata fina bango s'appelle Nzambe Mesmo a te. sua vida não alegrava a Deus. Mais Nzambe a s'intéresser na ngo pour ala sa sagesse après si Mas Salomon. Deus gostou para mostrar a sabedoria que deu a Salomão. Écoute, Escuta, basi oya prostituée, essas mulheres prostitutas baboti. tiveram filhos. Moko aboti, Uma teve filho, après 3 jours muso aboti. depois de 3 dias a outra teve. Alléluia. Amém. Non, tu as les regards attentifs. N'a pas expliqué en ces années. Eu estou a pregar sobre olhar atento. Vou explicar se é o quê. Baomi baleba comme na ba bébé. As duas tiveram filhos. Balali na butu. Dormiram à noite. Pongi. Sono. Na ba bébé na ba pembeni. Com seus filhos ao lado. Oh na bébé na e. Essa com seu filho. Oh na bébé na A e. outra também com seu filho. Moko. Uma Alale li mwana. dormiu sobre a criança. Mwana kufi. A criança morreu. Alléluia. Amém. Mwana kufi. A criança morreu. Mwana A criança, o filho,
eloko ya bomi O que ela matou, azoki ona maele te ele não conseguiu com a inteligência. azoki ona makasi te Ele não conseguiu com esforço. eza likabo euta epa nzambe. É o dom que veio de Deus. Alléluia. Amém. eloko eza très important na vie ya chrétien O que é importante na vida de um crente, na vie ya mutu na vida de uma pessoa, eza biloko ye aozwa nao na makasi na ye não são as te coisas que ele está conseguindo com seu esforço, mais eza oyo nzambe aopesa mas é aquilo que Deus está a dar. eloko ozwa na makasi na O yo que estás a conseguir com a sua própria eya na força valeur mingi te même na miso ya bato não tem muito valor mesmo diante mais dos oyo homens. nzambe apesi Mas yo o que Deus te concedeu, yango wana nde eza très intéressant. aquilo que é mais interessante. Mais cette femme Mas esta mulher, na butu à noite, na pongi com sono, aboma mwana matou a criança. bato ebele Muita gente baa na église estão à igreja, baboma bana na bango já mataram seus filhos likolo ya pongi. sobre o sono, por cima do sono. Nzambe Deus apesa yo te promesse deu a promessa, mais olala mabe olalela promesse wana ekufa mas você dormiu mal e mataste aquela promessa. pongi. O sono, Soto interprétons sur le plan se prophétique queremos interpretar sobre o plano profético, eza vie ya masumu é a vida do pecado, eza vie ya distraction pa mwana é a nzambe. vida de distraição ao Filho de Deus. Est-ce que normal sokanga bien Amém. distraction Distraição, eloka liboso a primeira coisa, elongolaka bolingo ya liboso mutu azali na nzambe. tira o primeiro amor que a pessoa tinha com Deus. Distraction A distraição na vie chrétienne na vida cristã ekomisa mutu musika ya nzambe. torna a pessoa longe de Deus. Distraction Distraição ekomisa mutu insensible spirituellement. torna a pessoa insensível espiritualmente. Distraction Distraição sur le plan spirituel sobre o plano profético espiritual ememelaka mutu apostasie traz na pessoa apostasia. mutu Apostasia. abandon ya foi mutu atiki kodima. A pessoa vai abandonar a fé. Alléluia. Amém. Distraction A distraição sur le plan spirituel sobre o plano espiritual ememela mutu incrédulité traz na pessoa incredulidade, ememela mutu désobéissance traz na pessoa desobediência, elongola mutu soumission. tira a pessoa a submissão. Yoka Escuta, na vie no faut ezala très prudent na tua vida deves ter cuidado. na vie chrétienne Na vida cristã, soko okoti distraction se fizer entrar a distraição, okoboma communion ozalaka na yo na nzambe. vais matar a comunhão que tens tido com Soko Deus. obomi communion ozala na yo na Se nzambe matares a comunhão que tens tido com Deus, okoboma grâce nzambe asala vais yo matar a graça que Deus te oboma concedeu. prophétie nzambe apesa Vais yo matar a profecia que foi dada a oboma Deus. bapromesse nzambe apia yo Vais matar a promessa que Deus oboma concedeu. babenediction nzambe apia yo Vais matar as bênçãos que Deus te okoboma concedeu. biloko nyonso ya malamu Vais matar tudo de bom oyo nzambe apesa yo que Deus te deu. parce que butu Porque à noite eza manifestation ya présence ya satana é a manifestação da presença de Satanás, oyo ememelaka mutu distraction que traz ao homem a distraição mpo mutu aboma eloko azwa pa nzambe. para a pessoa estragar aquilo que veio de Deus. bato ebele Muita gente bazalaka na grâce tiveram graça, bazalaka na mapamboli tiveram bênçãos. nzambe amonaka bango Deus os viu, nzambe atalaka bango Deus os olhou, nzambe apesaka bango babiloko bato mosusu bakoka kozwa te Deus os deu aquilo que muitos não conseguem. nzambe apambolaka bango Deus abençoou, mais à cause ya mas distraction por causa da distraição, alaleli lipamboli dormiu sobre a bênção. mwana akufi. A criança morreu. Nous interprétons les Écritures. Estamos a interpretar as escrituras. eleki na ta salomo Passou no tempo do Salomão, balongoli yango te bakomi mpo biso tozwa leçon não retiraram, escreveram para nós tivemos uma lição. spirituelle. Lição soko espiritual. oza prudent Se te nós tiver cuidado na vie na chrétienne vida cristã, à cause ya distraction por causa da distraição, okoboma vais matar grâce nzambe asala a yo graça que Deus te concedeu. okoboma Vais matar lipamboli nzambe apesa a yo bênção que Deus te concedeu. distraction. Distraição. Yesu alingaka pembeni okeba na distraction ebisa ye. Cuidado com a distraição. eya na bato ebele Há muita gente baza conscient são conscientes, même lorsqu'il vient au bureau mesmo quando vem no gabinete, ntango baexplika bato na nzambe baproblème. quando explicam seus problemas aos homens de Deus. Je ne dis pas tout le Eu monde não digo todo mundo, mais bato ebele mas muita gente bayebi sabem mabe ekomela bango as maldades que aconteceram bango na mpo sua bayebi vida. ntina nango. Eles sabem as causas. Je vous dis la Eu vos vérité digo a verdade. eya na bato ebele baa na kamama Há muitos que estão em Camama, na cimetière no cemitério. so osekusi Se ye você lhe ressuscitar, otuni okufa na nini vai lhe perguntar: morreste em quê? eloko oloba to mosusu
O que vai dizer, mesmo seus irmãos não conhecem. Eles só sabem somente. As pessoas tiveram inveja dele. Lhe deram um tiro. Mas ele sabe a causa que lhe levou para dar o tiro. Não era a inveja que as pessoas disseram. Écoute, escuta. Peut-être que comme en janvier, talvez desde janeiro até dezembro, você na distração. Você estava em distração. Mas Deus precisa que tu saias naquela distração. Senão, vais matar as coisas que Deus te concedeu. A força da tua vida não é o que a inteligência tem dado. Não é o que a força tem dado. É o que o céu tem te dado. Se você matar, tu deviens malheureux. Vai se tornar desgraçado. Diga ao seu próximo. Se matar o que Deus te concedeu, vai se tornar desgraçado. Olha, há muita gente. Se você lhe olhar fisicamente, tem tudo. Mas como ele falta algo de Deus, ele falta paz, ele não tem a paz. O que nós precisamos na vida, o céu para te conceder algo. Se o céu te concedeu, você terá a paz para sempre. Esta mulher, o céu nos concedeu o filho. Mas como é uma mulher louca, dormiu mal, dormiu sobre a criança morreu. Porque o peso da mamã mata a criança ou o filho. Saia na distração. Olha, essa pessoa que está distraída, a pessoa que está distraída, ele próprio não considera aquilo que ele está a falar. Estás a lhe dizer, ele não está aí. Distraído. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Lelo. Hoje, Deus vai te considerar a graça. O que você, a coisa que você dormiu, terá vida. Terá vida. Mas você deve sair em distração. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Parce que attitude na biso surtout ba noir. Porque nossa atitude nós negros. Na ebi pena gende ba takenga na liboko. Você como me atacaram na mão. É porque eu cometi um pecado. Mas só não é para pastor. Mas só via pastor. A minha intenção é para ele orar para mim, a mão ficar curada. Mas não está dizendo que roubei o dinheiro alheio. Por isso amaldiçoaram a minha mão. Aí vou esconder. Pastor, Pastor, fiz 2 meses na igreja. Como é que a mão está a ficar curada? Vocês sabem por que não está a ficar curada? Je ne dis pas que tout le monde. Eu não digo que todo mundo, não. Aleluia. Amém. Mas eu disse cuidado. Distração. A distração. Pongi. O sono. E a mamã. Da mãe. Mata a criança ou o filho. Bebê mon côté. Nenhuma criança ou neném. O seu fôlego. Pode suportar o peso da mamã. Se a mamã ficar sobre ela. Aleluia. Amém. Você que tem algo que Deus te deu, lhe diga. Você que tem algo que Deus te deu, cuidado se dormir mal, vai matar-o. Bons aplausos. Quando a mãe se espantou, dormiu sobre a criança. Ou dormiu sobre a criança. Mexeu o filho, a criança não mexia. Ele mexeu a criança. A criança não estava chorando. Tentou lhe amamentar. Nada. Olhou a criança. Disse: matei a criança.
Escuta o que ela fez. Olhou a outra. Distraída também. Sono. Estava a roncar, estava a ressonar. Olhou lá bem. Pegou o seu filho que estava morto. Como a outra estava a dormir, não estava sabendo nada. Pegou o filho morto, meteu no corpo da outra. Pegou o filho vivo da outra, recuperou e tornou seu. Trocou os filhos. Dormiu. Cuidado com aquilo que você tem de Deus. A bênção que tens de Deus. As promessas que tens de Deus. Se estiver distraído, Satanás vai trocar. Vai dar o que não é teu. Há muita gente. A vida que está a viver hoje não é a sua vida. Muitos. O lar que ela tem hoje não é o seu lar. Deus deu outro lar. Bom, olha onde está. Distração. Aquela não é a casa que você deve estar. Você dormiu tão bastante. Estás a ressonar. Satanás te olhou. Disse: essa aqui vou trocar bem um filho. Tirou o filho. Não estás a dar conta. Pegou que está morto. Colocou. E não estás a dar conta. Hoje Satanás vai devolver aquilo que roubou. Não ouviste? Não disse hoje. Satanás vai devolver aquilo que roubou. Há muitas famílias. Deus concedeu graça naquela família. Essa família vai ser erguida. Vai ser assim. Nenhuma pessoa, toda a família. Mas essa família, distraição, não gostam de Deus. Satanás roubou. A família está sofrendo. Será que existe? As pessoas que foram nascidas hoje, todos choram. Será que aqueles hoje estão passando na prova? Deus quer que eles sofrerem. Hoje você deve dizer: Satanás vai devolver o meu filho que trocaram. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando essa mulher dormiu tão bastante, quando se espantou, disse: vou amamentar a criança. Pegou o filho. Afinal já trocaram o filho. Pegou o filho morto. Não é seu filho. Dela está vivo, mas na mão de outra pessoa. Disse: vou amamentar a criança. Quando tentou amamentar, a criança não mexia. Olhou, os dentes estavam fechados. Pegou, a criança não estava a respirar. Disse: a criança está morta. Afinal, o que está morto não é dela. Aquele que está morto não é dela. Aquele que está morto não é teu. Aussi longtemps, enquanto que esta mulher estava a dormir, vai dormir com o filho que está morto. Aussi longtemps, je répète, enquanto que estou a repetir, esta mulher estava a dormir, vai dormir com a criança morta. Não é porque a criança está morta, mas não é seu filho. Tentou amamentar a criança quando se espantou, a criança estava morta. Onde eu disse para sublinhar, no tema de hoje, a Bíblia diz: lorsque je l'ai regardé attentivement, quando eu olhei atentamente, quando eu olhei atentamente, porque o problema é o quê? O problema não é somente acordar, mas o problema é olhar atentamente. Aleluia. Amen. Antes de passarmos aqui, lê essa escritura. Romanos capítulo 13. Amen. Romains 13, 11. Romanos capítulo 13, no versículo 11. Romains Romanos
Chapitre 13, verset 11. Capítulo 13, no versículo 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes? Il y a horloge. Esse não é o tempo do relógio. Mais attends, il y a période. Mas é o tempo de período. Allez-y. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Efésios capítulo 5 no versículo 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Por isso foi dito. Lamuka. Acorda-te. Toi qui dors. Você que está dormindo. Relève-toi d'entre les morts. Levanta-te do meio dos mortos. Et Christ t'éclairera. E o Cristo vai iluminar a sua vida. Bons aplausos. Você dormiu tão bastante. O Satanás brincou com a sua vida. Mas neste dezembro, no final deste ano, 2017, Jesus mandou-me te dizer: levanta-te. Olha, começamos a pregar sobre a oração. Mas quem na sua casa teve a vida de oração? Quem na sua casa está a orar bastante? Quem o que estamos a pregar aqui está praticando? Porque estão a dormir. A Bíblia diz: levanta-te. E daí o Cristo vai iluminar a sua vida. Por Cristo iluminar a sua vida, você deve acordar. No sono, ele não vai iluminar a sua vida. Para ele iluminar a sua vida, você deve acordar. Acorda. Acordando espiritualmente. É saindo na distração. Se tu sair na distração é porque já estás acordado. Porque Jesus vai te conceder a nova oportunidade. Mas nessa oportunidade que vai te acordar, você deve recuperar tudo que Satanás recuperou. Ele está te dizendo esta manhã: levanta-te. Você que está dormindo. Olha o tempo em que estamos. Olha o tempo em que estamos. Não é do relógio, mas é do período da tua vida. Olha o tempo que estamos. Levanta-te. Levanta-te. Saia na distração. Bons aplausos. Quando essa mulher acordou, tentou alimentar a criança. Estava a olhar a criança. Viu que tem o meu bebê. Vou lhe dar de mamar. Mas não estava a dar conta que não é seu filho. Acordou. Estava a olhar. Estava a alimentar a criança. Não estava a dar conta que não é seu filho. Mas o que aconteceu? Disse: quando eu olhei atentamente, quando olhei bem, olha bem. Olha bem. Olha bem. Olha. O problema é o quê? Para você sair da distração, para você tem que olhar mais a sua vida. Será que eu, até hoje, Deus já está me vendo mesmo assim? Deus já está me vendo mesmo assim? Faça essa pergunta em si mesmo. Será que Deus me vê mesmo do jeito que eu sou? Será que isto é mesmo a minha vida? Isto é a minha vida. O dinheiro que eu tenho que ter na minha vida, será que é isso? É isso, faça a pergunta. Esse é o meu lar. De sempre a cara inflamada.
Fota la bien. Deve olhar bem. N'expliquez. Eu vou te explicar. Le regard attentif. O olhar atento. Parce que moi sou esse roi. Porque esta mulher disse ao rei. Lorsque j'ai regardé attentivement. Quando olhar atentamente. Le regard attentif. O olhar atento. C'est le regard avec discernement et avec réflexion. É o olhar com discernimento e com a reflexão. Le regard attentif. O olhar atento. Tema lelo. O tema de hoje c'est le regard avec discernement é o olhar com discernimento et avec réflexion. E também com a reflexão. Mutu oyo, esta pessoa está a olhar a sua vida avec discernement, com discernimento, avec réflexion, com a reflexão. Attentivement. Está a olhar a sua vida atentamente. Avec réflexion, com a reflexão et avec discernement. E com discernimento. Discernement, discernimento et sa faculté de l'esprit. É a faculdade do espírito. J'ai écrit ça ici. Et sa faculté de l'esprit. É a faculdade do espírito. Qui sert à distinguer les choses. Que serve para distinguir as coisas. Ovandi. Vai sentar. Obandi kota la vie na yo. Vai começar a olhar a sua Obandi vida. discerner vie na yo. Vai discernir a sua vida. Tu commences à distinguer les choses. Vai começar a distinguir as coisas. Est-ce que oyo? Será que isso? Oyo. Isso. Oyo. Isso. Yango nzamba linganga na zanango. É que Deus gosta que eu tenha. 2018. 2018. Nabotami na neboye. Eu fui nascido no parcours ya vie nanga. Percurso da minha vida. Tu commences à distinguer les choses. Vai começar a distinguir as coisas. Est-ce que famille nanga yangoyo? Será que a minha família é mesmo essa? A casa que eu devo ter é mesmo essa. Vie chrétienne nanga nzamba monela nga boyi. A minha vida cristã, será que é mesmo essa que Deus gosta de ver? Discernement. Discernimento. Réflexion. A reflexão. Essa méditation sérieuse. É a meditação séria. Ovandi. Você vai sentar. Obano méditer vie na yo. Vai começar a meditar a sua vida. Tu commences à regarder ta vie attentivement. Vai começar a olhar a sua vida atentamente. Obano taleloko moko moko. Vai começar analisando cada coisa. Le regard. O olhar. Attentif. C'est le regard avec discernement et avec réflexion. Ovandi. Ovandi analyser vie na yo. Tu commences à distinguer les choses. Est-ce que vie nanga? Será que a minha vida é esta? To ono vivre Satan am tapienga. Estou a viver Satanás já que me deu. Só que oso vivre. Estás a viver. Satan tapesio. Satanás já que te deu. Eza apesio potango nyoso na vino lelaka. Porque sempre na sua vida deve chorar. Satanás a changé yo. Ele te mudou. Porque Deus te colocou. Porque Satanás é a sua vontade. Objectif na o seu objetivo é destruir, é estragar, é matar. A sua kayamabe. Ele recebe, ele que está estragado, está morto. Ele te vai te dar. Ele vai pegar o céu de bom. Mas quando é que ele vai trocar? Quando vai te encontrar em distraição. O olhar atento. Escuta. Se esta mulher não olhasse atentamente, poderia chorar a criança, poderia comprar o caixão, poderia enterrar a criança, poderia ficar sem criança. O olhar attentif. Atento. Le regard attentif. O olhar atento. Méditer vino pendant 1 minute. Medita a sua vida durante 1 minuto. Não mete vino 1 minute. Medita a sua vida durante 1 minuto. Você mesmo. Deve faltar dinheiro para pagar a renda. Aquele é Deus. Deus está te fazer passar nas provas. Vie chrétienne não nzamba ko leção na preuve. Yo na niveau ya mutagole kana preuve. A tua vida cristã Deus não pode te fazer passar nas provas. Satanás. Aquele é o Satanás. Bando mediter, est-ce que santé oyo? Começa a meditar, será que essa saúde? Nzamba mona ngana santé oyo. Deus me vê com essa saúde. Você não está no nível de fé que a pessoa pode passar na prova. Não está deixando tempo para meditar a sua vida. Regarde ta vie attentivement. Olha para a sua vida atentamente. C'est-à-dire avec réflexion. Quer dizer, com a reflexão e avec discernement. E com discernimento. Commence à distinguer les choses. Começa a distinguir as coisas. Méditez sérieusement vinao. Medita seriamente a sua vida.
O que tens é sua vida. Se você não levantar, se você não olhar bem, vais dormir com o filho morto. Satanás vai estragar todos os dons. Todas as promessas divinas de Deus. Ele vai roubar. Todas as profecias que disseram a sua família vai ser reconhecida por seu caminho. Deus vai te fazer grande homem. Deus preparou assim no céu. É verdade. Mas a distração, o sono, Satanás recebeu. Se deu a vida das pessoas que não têm promessa. Estás a viver como um estrangeiro na terra seca. Medita a sua vida. Será que Deus queria que o seu grau acadêmico fosse desse jeito? Como você parou de estudar, será que Deus quem decidiu? Deus quem decidiu? Ou ele quem matou seu pai para os outros não estudarem, toda a família para não estudar? Como tens perdido dinheiro, será que é Deus? Deus quer deixar o dinheiro perder. Ou um namorado do mundo das trevas vai roubar seu dinheiro. Um macaco do mundo das trevas vai roubar o seu dinheiro. Olha bem a sua vida. Estamos no final do ano. Não entra assim em 2018. Deve entrar em 2018 com o filho que você tem. Fokota 2018 na mwana oyo bota. Deus entrar em 2018 com o filho que você na bebê na yo é bom moi. Você é o filho vivo. Na likabo na onzamba pesa yo. Você é o dom que Deus te deu. Fokota na mo 2018. Deus entrar em 2018. Yango lelo. É por isso na ola que la satana mabe. Oh nyoso atungisaka yo. Na ola que le mabe. Alinga linga te. Querendo ou não. Kozongi selo vai devolver 2018 eza ane na yo okota ngo na kimia okota ngo na sengo okota ngo na makabo nyonso onzamba bonsa mpona vi na yo. Haleluya. Lukuta nyonso kolela nyonso barrière nyonso maladi nyonso mwasi oyo ayiba yo mwana lelo ozwa mwana na kufa yo ozwa mwana na ya bomoi. Filho vivo. Fostilika. Você deve tirar. Fostilika. Você deve tirar. Só que Senhor conta prière. Se dá para entrar em oração, entra. E louco nyo se Senhor lo sala. Tudo que você deve fazer. Pour récupérer fina yo. Para você recuperar a sua vida. Bien aimé lamuka salango. Meu amado, levanta a força. Onzambalola. O porque Deus do céu está a olhar. Está a roubar o filho. Olha, trocaram. Me deram morto. Deus está a olhar. Você está dormindo. Estás a ressonar. C'est trop et c'est trop. É mais demais. Deus decidiu do céu. Você recuperar as suas bênçãos. Recuperar a sua graça. Para recuperar as suas profecias. Para recuperar as suas promessas. Hoje, todo ladrão roubou a sua bênção. A malédiction na yo tambola na benediction na como na Somacia. Olha o tempo que estamos. Não é o tempo do relógio. Não estou falando das 11 horas. Estou falando do tempo do período. Olha o período que estás na sua vida. Olha como começaste a tua vida. Olha como as coisas estão caminhando. Será que o que estás a viver é que Deus decidiu? Será que esse filho morto que estás a armamentar, será que é o filho que Deus te concedeu? Você deve levantar. Toda coisa que deve fazer para recuperar. Bem amado, recupera. Por quê? Se você levantar, Deus está contigo. Mas deve olhar bem.
Mais faut t'aller bien. Deves olhar bem. Só t'aller bien te. Se não olhares bem, Satanás te como bom pamba. Satanás vai te deixar mão vazia. Você estava aqui. Satanás não foi descer assim a pessoa. Ele foi descer assim. Malembe. Devagar. Montanha. Você estava em cima da montanha. Vai te fazer descer. Malembe. Aos poucos. Você está distraído. Não vai dar conta que estás a descer. Estás a descer. Malembe. Devagar. Se não tiver olhar atento. Não vai dar conta Satanás. Já começou a mudar as coisas. Malembe. Devagar. Malembe. Devagar. Malembe. Devagar. Malembe. Devagar. Malembe. Devagar. Ou se retrouvou como nascer. Vais dar conta que já estás no chão. Olha o tempo em que estamos. Olha o período que chegamos. Est-ce qu'on continue à vivre boy? Será que vais continuar assim a sua vida? De chorar. De faltas. De sofrimento. Porque você não conhece a cabeça. Se o avô que fez isso. Os devem seguir aquela voz. Vai deixar a sua vida. Que Deus que te deu. Satanás. Ele não gosta que a pessoa tenha paz. Aquilo que Deus me deu. Il faut bien regarder ta vie. Você deve olhar bem a sua le vida. Regard o olhar attentif. Atento. C'est le regard avec discernement. É o olhar com discernimento. Et avec réflexion. E com a reflexão. Sur le plan spirituel. Sobre o plano espiritual. Quelque part oh là là. Em algum lugar você está Parce que situation porque essa situação. Não você ainda não levantou. O dia que vai se levantar. O dia que vai se levantar. Aquilo vai cair. Ainda não levantaste. Você está na cama. Por isso Satanás. A sua vida. Aleluia. Amém. Recupera. Deus dos céus. Récupération. É Deus de recuperação. 2018. Porque não se entra o ano novo. Com a decisão. De dormir. Está a dormir não. Está a tomar decisões no quarto. Aquilo não vai ter efeito. Você deve levantar. Vamos ver você sair. Você vai ordenar. Se você entrar o ano novo com as decisões. Vai admirar o março. Setembro. Novembro. Dezembro de novo. Porque você quando entrou decidiste. Mas deves levantar. Vai olhar bem. Este não é. Este não é. Na boy boyango na komba na Yesu. Isso é nome do Yehoshua. Boyango. Usa nome do Yehoshua. Porque Deus do céu. Apesa que o promesse. Ele te deu a promessa. Apesa que o profecia. Ele te deu a profecia. Asala que o graça. Ele te concedeu a graça. Apesa que o macabo. Ele te deu o wapiango lelo. Onde está hoje? Telemela yango. Contra isso. Aleluia. Amém. Nathalie bien. Quando olho bem, disse não, esse não é meu filho. O que essa mulher trocou filho? Boca. Boca. Olha o que aconteceu. Quando chegaram ao rei, o rei foi para julgar as coisas. Disse ao rei, nós moramos na mesma casa. Só moramos nós dois. Não tinha mais outra pessoa. A pessoa que vai roubar a criança vai vir de fora, não. Outra pessoa para fazer algo de mal deve enviar pessoas de fora, não. O Satanás não precisa enviar pessoas de fora para fazer mal. A pessoa de longe não te conhece bem. Alléluia. Amen. On va passer. Si nous vamos ao rei. Chegaram ao rei. Salomão. Viram ao rei Salomão. Explicação. Deram a explicação. Explicação. Essa deu a explicação. Bem-aimé, il faut prier. Hoje devemos orar. Parce que le plus grand Salomão. Porque o grande Salomão. C'est Yehoshua Mashiach. Lelo. Hoje. Satana. Deve dizer ao Satanás. Hoje eu e você. Na presença de Deus. Vamos olhar. O que eu tenho. É teu homem, onde está compreendendo. Chegaram ao rei. Quando explicaram, o rei olhou.
A quem vou dar esse filho? O é que ficou vivo. O rei disse: traz uma espada. Vou dividir a criança no meio. Vou dar, cada pessoa vai ter uma parte. Aí onde havia problema. A dor da mãe do filho disse: não, rei. Não corta a criança. Vale a pena lidar. Quando o rei olhou, vamos se igualar. Você não vai se igualar com ele. Porque hoje vai recuperar. Você não vai se igualar com ele não um dia. Corta o mesmo já que está falando muito. Dormiu em cima da criança. Está mandando a boca. Podem cortar a criança. Vamos se igualar. Vão se admirar hoje. Você vai recuperar a bênção. Vai ultrapassar. Vão ficar com aquele que está vivo. Aquela barriga não é sua. Vão receber dela. Vão receber a barriga que está viva. Aquelas mãos secas são suas. Vão receber as mãos que estão vivas. Aleluia! Deus disse: todos que vão pisar foi dados para você. Satanás mudou os pés. Quando você pisa, não vai ser dado para você. Não vai ser dado para você. Vai viajar, não vai ser dado para você. Só que ele Aleluia. Amen. Tenta falar boas coisas. Mas o patrão não está se alegrando. Você defendeu bem. Mas não te admitiram no empresa. Porque aquele dia já mataram aqueles pés. Já mudaram. Aquela face que você não é a tua face. Não é a tua face. Não é a tua face. Se o homem quando vai te olhar, a cara daquela não é velha. Você não é velha. Hoje vai recuperar a cara das jovens. Vai recuperar a cara das jovens. Aquela não é a tua cara. Vai casar. Disse vai casar. Aquela não é a tua cara. Aquela não é a tua cara. Aleluia. Amen. Essa não é a tua cara. Zongiselanga nyonsonanga motema pasio zongiselanga nyonsonanga eosha papananga zongiselanga nyonsonanga. Loba yo Satana, loba yo Satana. Você Satanás. Boni boye. Como é que? Loba Satana. Satanás. Na kombo na Yesu. Em nome de Yoshua. Boni boye. Como é que? Boni boye. Como é que? Se o homem te gostar, quando vai chegar a manhã, vai querer mandar a carta, vai começar a lamentar. Quando eu lhe amei, estava bonita, mas essa cara, mas que deviesse toda máscara nessa igreja, Yoshua papanga, zongiselanga nyonsonanga, motema pasio, zongiselanga nyonsonanga, Yoshua papanga, zongiselanga nyonsonanga. Alléluia. Amen.
Cette opération. Levanta a roupa para ver a sua barriga. Opération é aquela barriga de operações não é opération essas operações não Satan change o libumu. Elo como que kaka. Pequena coisa. Elo como que kaka. Bakati libumu. Prophète dit que ça touche en bas signe dans cette opération. Elimwa lelo la comme les humains. Hoje nome de Yeshua Mashiach. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Zamazonge selon libumu na yo. Deus está restaurando a sua barriga. Alléluia. Amen. Neni mutasalaka. Como é que a pessoa que trabalha? Só a sua salaire. Quando consegue o salário. A confuti na bana classe. Não consegue pagar a propina. Chaque 6 mois. Todos os 6 meses. Estomac fait tout ça. O estômago deve te incomodar. Si tu sors 46 li. Mas quando o prazo da casa. Osalaka. Você trabalha. Otekaka. Você Lelo. Hoje. Je prie Dieu. Ou gosta orar a Deus. Zambe alola. Deus do céu. A pessoa mosala. Dá um emprego. Ya vina yo. Sua vida. Amen. Alléluia. Amen. Ya on a déclaré. Por isso estou a declarar. Nicolas vina yo. Na tua vida. Não déclaré na nko. Estou a declarar mesmo. Não déclaré na makasi. Estou a declarar toda a Satana linga linga te. Satanás querendo. Récupérer nyoso ayibaki. Recupera tudo. Nalobi récupérer nyoso ayibaki. Onde se recupera tudo que roubou. Récupérer nyoso ayibaki. Recupera tudo. Bien-aimé, bem amado, longo na distração. Saia na distraição. Nem qualquer voyage. Como foste viajar? Ou na voyage. Você demorou em viagem. O songi. Você regressou. O kendaki na 1 million de kwanza. Foste com 1 milhão de kwanza. O somi marchandise. Você comprou mercadoria. Ou na voyage. Você demorou na viagem. O songi. Você voltou. O songi na combien? Você voltou com 1 million. Somente 1 milhão. Será que Deus quer assim? Não. Ele não é Deus. Lolo. Hoje. Deus do gêmeo. Asalo grâce. Vai te conceder a graça. Recuperar. Nioso. Tudo. Aleluia. Amen. Yoka. Escuta. O rei pegou a espada. Para dividir a criança. Para dividir a criança. A oração. Tem feito quando está acompanhada com a palavra de Deus. Le père représente la parole. A espada representa a palavra. Parce que lelo, porque hoje, même Israël, mesmo Israel, même église, mesmo a igreja, oyo azoyeba que azana Christ, eza par rapport à parole. Que está a reconhecer que tem Cristo é segundo a palavra. C'est que nego yo ki parole. Quer dizer, como viste a palavra, soro sambeli. Se você orar, ou récupérer, vai recuperar. Nana posande goma sidika. Deve se irar. Alamuka. Deve se levantar. Alobana Satana. Boni boye. Boni boye. Eza fina ngate. Alléluia. Yosa mwana nzambe. Você é filho de Deus. Yosa na mboka nzambe. Você está na cidade de Deus. Boni boye Satana. Faut le mosidika. Você deve se levantar e ir. C'est trop. É demais. Alléluia. Amen. C'est trop. É demais. Oya bala di bale kufa. Essa casou e o Lali estragou. Azonga. Voltou. Leki a bala di bale kufa. A irmã casou, voltou. Boni boye. Como é que é? Loba Satana. Satanás. Boni boye. Como é que é? O sala. Estás a trabalhar. Você consegue dinheiro. Mas o dinheiro que tens essa é para comprar feijão. Essa é para comer em casa. Não há progresso na vida. Qu'est-ce que vous croyez? O que está a pensar? Deus quer decidir assim. Aquela casa onde você mora. Deus. Será que ele gosta mesmo de você naquela casa de banho? Quando você acolhe o visitante para ir na casa de banho, você sente vergonha. Olha a casa de banho. Muita gente tem pensado que a casa de banho é um lugar de sujidade. Não é um lugar de sujidade. Outras pessoas estão aqui bebem água dentro de casa de banho. Ele tem sua casa de banho, mas bebe lá. Você não pode acreditar que a vossa do jeito que é impossível nada a ver que é impossível a pessoa beber água. Há muitos que bebem água na casa
casa de banho. Toilette ya propre. Casa de banho limpa. Azoli eloko. Está a comer. A continue pe na toilette azo mastigar na ali meline pe mai. Ele entra na casa de banho, está mastigando. Yo somo na coisa impossible. Você vê que é impossível. Boya bino. Porque a força. Batema bafana wana. Os demônios sentam aí. Kala libula wese. Olha a sanita. Oh yes. Mais même toilette ça bien faut ton quand même. Même uma boa casa de banho você deve construir. Faut ton même toilette ça bien. Você deve construir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman na mopakano. Aquela mãe mundana. Yo go futa renda te. Você não pode pagar renda. Ia fa futa la pana yo. Você deve alugar sua casa. Et puis au moins na sa vie normale. Você sabe que é a vida normal. Maman na mopakano. Aquela mãe mundana. Tata na misala mabe. Aquele pai que tem mais. Yo incline na ye. Vocês são inclinos. A gangi la kaope. Anda te dá beijo. A maltrata kaope. Anda te maltratar. Lolo. Hoje. Fina bino. Na kombo na Yesu. Ezo chargé. Está mudar. O como dono do quintal. Dona da casa. Casa de banho ya pie. Ya kovandida. É de sentar. É. Litomba na lola. Tozela Yesu aya. Estamos à espera de Jesus. Wana Yesu ni wana. Que Jesus é esse? Ah, perfeito la bien. Aqui você deve estar bem. Alléluia. La Bible dit au centuple après la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pour ça, Yesu é na setos a centuple. A vontade de Deus é que nós conseguimos mais centímetros aqui na terra. Problema é nini? Mas o problema é o quê? Satanás. Satanás. Ele não quer que você prospera. Por isso quando você faz algo, não vai dar certo. Quando faz algo, ele está por barreiras. Ele quer que você sofrer. Ele quer que você chorar. Ele não quer que na vossa família possam sair. Si le diable combat l'église, se o diabo está a combater a igreja, é bom ouvir a muito moko individual. Agora a vida individual de uma pessoa. Só telemteza passe mon frère. Se você não levantar é difícil, meu irmão. Telema na prière. Levanta-te em oração. Tango yo kalilo banzambe. Quando estás a ouvir a palavra de Deus. Telema. Levanta. Longwa na distraction. Saia na distração. Longwa na pongi. Saia solo bio saia na distraction. E ontem estavas na distração. Lelo longwa yesa ne hoje saia. Há muita gente que nos admiramos. Quem é o Pedro? Eu. Quem faz isso? Eu. Ah, foste demitido numa empresa assim. Como é que eu sei todas essas coisas? Você que só veio hoje a primeira vez. Como é que eu sei essas coisas todas? Eu vou te dizer. Como vou te tocar? Vais conseguir um emprego. Mas só que deixa na ebisa que eu mas se eu já te dissesse aquilo que ninguém sabia, se Deus já revelou aquilo, quando eu te disse que vais conseguir, é mesmo obrigatório. Mas como é que? Jusque lá não suite. Até hoje ainda na distração. Saia na distração. Deus pode te dar. Se estiver em distração, Satanás vai roubar. Como é? Quando tocamos aqui nós perguntamos. Já começaste a trabalhar? Me ligaram. Mas quando cheguei lá, porque não deixa somente o número. Saia na distração. Quando foste chamado, o trabalho era mesmo aquele. Satanás te distraiu quando chegaste lá e não deu certo. Deus pode preparar do céu para você ressuscitar os mortos. Mas se estiver distraído, não vai o ressuscitar. Deus pode te abençoar. Pode colocar a bênção te colocar. Para você doar mesmo dinheiro ao governo. Vai te tornar rico. Se estiver em distração, não vai se tornar. Se Deus te conceder a graça de chegar, distração, Satanás virá roubar. Aquela vida antiga, ele tinha dinheiro. Na nossa rua era ele. Agora aquele dinheiro foi aonde? Mas aquela inteligência há sempre. Todos os papéis que ele estudou há sempre. Tudo há. Mas aquela bênção onde que foi? Ele se tornou puro por isso que o dinheiro acabou? Não. Comer.
E consumir bebidas alcoólicas não pode afundar a pessoa. Se você se afundou, Satanás vai colocar a sua mão. Vou receber a bênção. Diga ao seu próximo: levanta-te. Jesus vai iluminar a sua vida. Alléluia. Amen. Que o Senhor vous bénisse. Vous abençoe.